Quando nos perguntamos sobre as contribuições filosóficas à psicanálise, é necessário, antes de tudo, compreender o que está em jogo quando falamos em filosofia. A palavra, como se sabe, deriva de filia e sophia, amor ao saber. Mas essa definição etimológica não basta. O que importa é reconhecer que a filosofia, desde suas origens, constituiu-se como atitude de indagação e reflexão diante do mundo, diante do homem e diante do próprio pensamento. Os primeiros filósofos não eram especialistas no sentido moderno do termo. Eles transitavam entre matemática, física, astronomia, política e ética. O saber era compreendido como campo unitário. Esse caráter interdisciplinar é decisivo para entendermos o modo como Freud se posiciona no cenário intelectual do final do século XIX. A psicanálise nasce em diálogo com a medicina, com a biologia, com a neurologia, mas também com a tradição filosófica que problematiza a consciência, o sujeito e o conhecimento. Freud não era filósofo no sentido acadêmico. Contudo, sua obra está atravessada por questões que são, estruturalmente, filosóficas. O que é o sujeito? O que é a verdade? O que é a liberdade? O que é a moral? O que é a responsabilidade? Essas questões aparecem de modo explícito, por exemplo, quando ele formula a hipótese do inconsciente em A Interpretação dos Sonhos, 1900, e rompe com a tradição cartesiana que identificava o sujeito à consciência. A psicanálise introduz uma ferida narcísica no pensamento moderno ao afirmar que o eu não é senhor em sua própria casa. Essa ruptura dialoga com uma tradição filosófica anterior que já problematizava a unidade do sujeito. Quando Freud fala, em seus textos metapsicológicos, da divisão entre consciente, pré-consciente e inconsciente, ele está operando uma reorganização radical da noção de interioridade. A indagação filosófica sobre o ser e sobre o conhecimento ganha na psicanálise uma nova dimensão. Não se trata apenas de perguntar o que é a verdade, mas de investigar por que o sujeito resiste à verdade que o constitui. A atitude filosófica de indagar aproxima-se da atitude analítica na medida em que ambas recusam a evidência imediata. Na clínica, quando o analisando relata sua história, não tomamos o discurso como transparência. Escutamos suas falhas, suas repetições, seus lapsos. Isso é profundamente filosófico no sentido mais rigoroso. Não aceitar o dado como definitivo, mas interrogá-lo. Essa postura está presente nos textos técnicos de Freud, especialmente quando ele insiste na regra fundamental da associação livre e na necessidade de suspender julgamentos prévios. Por outro lado, a filosofia também se caracteriza pela reflexão, pelo retorno do pensamento sobre si mesmo. Esse movimento encontra ressonância direta na experiência analítica. A análise pessoal é, em certo sentido, um exercício radical de reflexão. O sujeito retorna à sua história, às suas fantasias, às suas formações de compromisso, mas, diferentemente da filosofia clássica, esse retorno não é puramente racional. Ele é atravessado pelo afeto, pela pulsão, pelo recalque. Freud deixa claro, em textos como Recordar, Repetir e Elaborar, 1914, que o conhecimento intelectual não basta para produzir transformação psíquica. Aqui aparece uma diferença decisiva entre filosofia e psicanálise. A filosofia pode operar no nível conceitual. A psicanálise trabalha com o inconsciente, com aquilo que escapa à consciência reflexiva. Ainda assim, a atitude de questionamento, de não aceitar a aparência como verdade última, é comum a ambas. Outro ponto de convergência está na crítica às ilusões. Em O Futuro de uma Ilusão, 1927, e em O Mal-Estar na Civilização, 1930, Freud realiza uma análise que é simultaneamente clínica e filosófica. Ele examina religião, moral, cultura e mostra como o sujeito está implicado nessas formações simbólicas. A psicanálise, nesse sentido, amplia a reflexão filosófica ao introduzir a dimensão pulsional como fundamento da vida social. A indagação e a reflexão, portanto, não são apenas atitudes intelectuais. Na clínica, elas se transformam em método.
Indagar não é interrogar o paciente como em um inquérito. É sustentar um espaço onde o sujeito possa perguntar-se sobre si mesmo. Refletir não é aconselhar. É permitir que o sujeito se confronte com seus próprios significantes, com suas próprias formações inconscientes. A contribuição filosófica à psicanálise não se resume à influência de autores específicos. Ela está na estrutura mesma da atitude investigativa. A psicanálise herda da filosofia o gesto de questionar o evidente, mas vai além ao mostrar que o sujeito não domina o próprio pensamento. O retorno sobre si, na análise, revela não apenas consciência, mas divisão. É nesse ponto que a formação em psicanálise não pode prescindir da filosofia, não para substituir a clínica por especulação teórica, mas para sustentar a densidade conceitual necessária à escuta. Sem reflexão, a prática corre o risco de tornar-se técnica vazia. Sem indagação, corre o risco de tornar-se dogmática. A filosofia ensina a perguntar. A psicanálise ensina a escutar o que responde para além da pergunta. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.